Vamos começar o último encontro desse seminário sobre os históricos com o professor Linto. E mais uma vez quero agradecer a sua generosidade de ministrar essas aulas para a gente aqui graciosamente. Nós estamos aqui concluindo esse compromissozinho, e na outra vez eu pensava de dar, mês passado, a física e a ética, mas eu vi que ia me perder, então não ia fazer bem nenhuma coisa nem outra. E aí, como vocês sabem, fizemos só a parte física. Hoje eu vou completar com a ética. Não gosto muito dessa separação de um mês, porque a gente perde o fio, mas vamos recuperar a linha geral do que foi feito. Não repetindo o que eu disse, mas lendo as palavras de Cícero, que resume tudo o que nós dissemos outro dia. Isso. Então, Cícero diz: não é possível que nós tenhamos uma visão ética do nosso comportamento, segundo o nosso Logos e segundo os deuses, se não tivermos o conhecimento da física em geral, isto é, do todo da natureza. A ética, ela surge do todo da natureza, não só do Logos humano, mas é de todas as coisas, como veremos. Pediria à doutora Sara que lesse isso aqui. Aquele que quer viver de acordo com a natureza deve de fato partir da visão do conjunto do mundo e da providência. Não se pode julgar verdadeiramente os bens e os males sem conhecer todo o sistema da natureza e da vida dos deuses, nem saber se a natureza humana está ou não de acordo com a natureza universal. E não se pode ver sem a física que importância, e ela é imensa, tem as antigas máximas dos sábios. Obedeça às circunstâncias, siga Zeus, conhece a ti mesmo, nada em excesso. Então, isso aqui nos faz retomar tudo o que fizemos outro dia. Isto é, então Cícero diz, aquele que quer viver de acordo com a natureza cósmica, então, com esse todo vivo de que nós falamos e que eles falam toda hora. Quem quer viver de acordo, então, com essa natureza cósmica, tem que partir do fato de uma visão de conjunto do mundo. Não só do mundo cósmico que nós estamos, mas também da providência, ou seja, dos deuses, porque os deuses também são mundanos. Eles vivem conosco, morrem conosco, voltam conosco, têm virtudes semelhantes e vícios semelhantes aos nossos. Então, os deuses estão perto de nós. Não se pode julgar verdadeiramente os bens e os males sem conhecer o todo do sistema da natureza e da vida dos deuses. Repete mais ou menos o que ele disse antes. Então, não se pode julgar verdadeiramente os bens e os males sem conhecer o todo o sistema da natureza e da vida dos deuses, nem saber se a natureza humana está ou não de acordo com a natureza universal. Isso vamos repetir bastante durante essa aula hoje. Isto é, viver segundo a razão significa viver segundo a minha razão, de acordo com a razão universal, com o Logos divino. Nós somos, como vimos na física, os logoi, isto é, os pequenos mundos, as pequenas almas integradas na grande alma cósmica, que é o Logos divino. É daqui para frente que nós vamos, então, e nada melhor do que usar as palavras de Cícero para retomar a aula do outro dia. A ética, então a parte ética tem duas partes. Primeira parte é a ética da pessoa. Aqui vou ocupar o maior espaço de tempo
é para a ética da pessoa, integrada no cosmos. Segunda parte é a ética social, ou seja, a ética de visão cósmica, ou seja, uma ética integrada sim na natureza tal, mas na visão cosmopolita, não só humana, mas também integrada no todo da natureza, do cosmos. Então, essas duas partes. Eu vou repetir aqui uma sentença de Zenão, que já lemos outro dia, mas que a ética arranca toda de lá. Então, é o seguinte, quer ler esses dois? Ao mesmo Zeus chamarás natureza universal, destino e necessidade. E isto é também a justiça e o direito, a unidade e a paz entre os povos. Essa frase é de Zenão e é de Crisipo. Aquele que a natureza destinou ter razão, também o destinou a ter reta razão, e com ela a lei, e com a lei também o que é justo. Isso. Esses dois pequenos textos aqui falam tudo o que a ética é. E nós já os lemos. Apenas vou acrescentar um comentário dentro do sentido total. Portanto, se é assim, o pensamento de Zenão e de Crisipo, ou seja, ao mesmo Zeus chamarás de natureza universal, chamarás de Logos, ele é o todo. E com Crisipo, aquele que a natureza, isto é, o Logos universal, destinou a ter razão, ou seja, o pequeno Logos. Nós fomos destinados a ter isso, veremos adiante, destinou a ter razão, e com ela, com a razão, a lei. A lei ética vem do nosso Logos, como veremos. E Kant não disse nenhuma originalidade quando ele sacou a lei moral, não mais da Bíblia, não mais da metafísica, mas a sacou da razão humana, do Logos humano, da nossa própria consciência. Então, vamos ler até o trecho de Kant, onde ele celebra isso como uma grande coisa, mas está aqui. Então, aquele que a grande natureza destinou a ter razão, destinou também a ter a lei, que sai de dentro da razão. E também o que é justo. Se eu tenho a lei moral, então eu sei também o que é justo ou injusto. Então, quem tem o Logos, tem também a lei moral e conhece também o que é justo ou é injusto, a própria razão. Portanto, dessas duas citações aqui, primorosas, atira-se esta grande conclusão. A natureza é ética. A natureza é ética. Nunca se disse isso na grande tradição grega, cristã, moderna e tal. Foram só os estoicos que consagraram esse conceito. A natureza como um todo, ela é ética. E hoje veremos, comentando a Carta da Terra, nos esforçamos para encontrar alguma razão de respeito da natureza, que para os estoicos é uma coisa absolutamente espontânea, porque o todo é um todo ético, como é também, ao mesmo tempo, um todo divino, como vimos na aula anterior. Portanto, a natureza inteira é ética, toda a natureza, ou seja, da pedra ao homem e aos deuses. Os deuses também têm vícios e virtudes, eles são como nós.
Portanto, é uma ética, como dizem, pneumática. Isto é, que tem espírito, que tem vida. Pneuma, em grego, significa sopro da vida, sopro da vida. Então, se trata de uma ética pneumática, viva, mas inserida na vida do todo. É o todo que é vivo, em primeiro lugar. E este conceito, então, se confirma com a primeira leitura que fizemos de Cícero. Para, então, compreender a lei moral, comportamento, devemos conhecer o todo do sistema da natureza. É ali que eu entenderei o que é a lei. Continuando, explicitando esses conceitos aqui que são densos, que a gente nunca acaba de explicitar. Nunca acaba. No texto que eu farei, eu colocarei outros textos, ainda vou citar no final, para que quem comprar o livrinho, ou seja, que for, mas vai sair num livro, possa ler mais um pouco sobre isto. Zenão compara a natureza ao artista. A natureza é uma grande artista. E o artista é, por excelência, criador. Quanto mais criativo ele for, quanto mais Picasso ele for, ou então seja qualquer um dos clássicos, o Miguel Ângelo, o Leonardo da Vinci, tanto mais artista ele é. Tanto mais artista ele é. Isto é, o artista cria e vivifica a natureza, torna viva a natureza e mostra o significado de certas passagens. Aqui me permito citar um exemplo que para mim é divino e eterno. Na Capela Sistina, em Roma, lá onde se elege o Papa, que é pequena, é um pouco mais que metade disso aqui. Então, lá no fundo, tem todo o juízo final, onde Miguel Ângelo colocou lá um papa também, que enchia o saco e a paciência o dia inteiro, dizendo que não devia ser assim, que a Bíblia ensina diferente. E ele fez como achou que devia fazer e botou esse papa intrigante lá no fundo do inferno também. Mas fora isso, o grande quadro do juízo final, no teto está a soberania divina e representa um Senhor soberano, que todo mundo conhece essa foto, pelo menos, estende a mão e ao lado está um homem robusto, maravilhoso, que é Adão recebendo a vida. Então, Deus é o grande, e a natureza, Deus é o grande artista. E a arte, os grandes criadores representaram isso extraordinariamente bem. Por isso que é o Miguel Ângelo, por isso que é o Leonardo da Vinci, por isso que é um Picasso e tantos outros da linguagem artística. Então, é uma criatura. Agora, diz, acima de todos os artistas está a grande artista que é a natureza. Ela é impulso criador. O artista faz uma pintura, um desenho, uma escultura. A natureza faz a realidade viva. A arte do Logos universal é vivo. Somos nós, as criaturas, os pequenos logoi, que são iguais a ele, que são emanações dele. É isso que é. Então, a natureza é um impulso criador vital. Impulso vital que leva vários nomes. E aqui eu vou dar os nomes. Eu já os falei de outra forma, num outro lugar, mas tudo leva o impulso vital. Tudo leva o impulso vital. Impulso vital que vem do Logos, que vem da natureza viva, a grande artista. Primeiro, o mineral recebe um impulso vital, sim. E qual é? Eu não vejo na pedra nenhum impulso vital.
o impulso vital se manifesta na coesão da pedra. O aço, o ferro, são blocos cuja existência é extremamente coesa. É esse. Então, o Logos aparece ali, no ser inanimado, no granito, aparece sob a forma de coesão. Já no vegetal, o impulso vital aparece como força nascente, um impulso de vida, aí sim, que aparece com toda a clareza, a presença da vida. No reino animal, o impulso vital se manifesta sob a forma de sensibilidade e o instinto, que nós vemos nos animais, e que esta é a sua maior dotação da natureza, sentir dor e sentir prazer, e por isso mesmo, veremos adiante, tem que ser respeitado nesta qualidade. Ele é ético por isso. E, finalmente, no ser humano, o impulso vital se manifesta como logos superior. Então, os primeiros três, o mundo mineral, vegetal e animal, são éticos por natureza. São realidades éticas, em primeiro lugar, para os estoicos, que devem ser respeitadas. Então, o mineral, o vegetal e o animal. Éticos por natureza. Já no reino humano, no reino do Logos, o impulso vital nos torna éticos. Então, nós somos éticos por natureza, como todos os outros. Viemos da mesma mãe e, por isso, somos absolutamente iguais. Se eles são éticos, eu também sou éticos por natureza. E mais, sou ético também pelo Logos. Somos duplamente éticos nós outros, por natureza e por Logos, que controla os meus comportamentos, O Logos dentro de nós, ou a dimensão ética, ela é hierárquica. Eu sou ético por natureza, segundo o instinto, segundo a sensibilidade que eu tenho, tanto quanto qualquer animal. E sou ético pelo meu Logos. Esta é uma hierarquia. Instinto, sensibilidade, Logos. O comando ético desse todo, instinto, sensibilidade e Logos, é do Logos o comando. Por isso que desde os gregos, os estoicos trabalham muito rente a filosofia, especialmente platônica, aristotélica, e detestam Platão porque ele admitia outro tipo de mundo e eles só trabalhavam com esse mundo aqui. Mas o mundo aristotélico é objeto de estudo e de aceitação de doutrinas aristotélicas, entre as quais esta da ética. O meu Logos, que comanda a dimensão ética inferior em mim, isso é, a ética instintiva, a ética sensível, e é comandada pelo Logos. E Aristóteles diz, esse comando é político, ou seja, administrativo. É um comando que não é uma imposição, despótico. A razão não comanda despoticamente, mas ela administra, vai se esforçando. Daí o esforço ético que nós todos temos que fazer. Nós acertamos e erramos sempre, ou muitíssimo, nessas nossas escolhas sensitivas, instintivas e tal, especialmente dois aspectos, a sexualidade e o apetite, a nossa voracidade. São dois aspectos importantíssimos que nós temos, mas que nem sempre é fácil controlar. A razão não impõe, ditatorialmente não, mas administra.
Isto é, hoje errei, pois é, amanhã vamos acertar, vamos procurar acertar, isto é, corrigir o que a gente não acertou num dia. Então, é um governo político, diz Aristóteles, e não despótico. A mesma coisa sugerem os gregos. Por isso, nós somos autolegislativos. Não foi Kant quem disse isso primeiro, era a doutrina comum dos estoicos. Tá? Eu me governo pelo meu logos, a minha lei é o meu logos. Né? O logos, então, me confere especialmente dois aspectos, que são a mesma coisa que dizer logos, mas que precisamos desdobrar didaticamente. O logos nos confere autonomia, tão importante em Kant, autonomia e liberdade. Liberdade. Quem diz isso primeiro não é Kant, é a doutrina estoica. Né? Por isso, eu posso construir a minha vida ou posso destruí-la, conforme eu optar. Vou desdobrar um pouquinho esse conceito de autolegislativo e tal, porque ele é importante para a ética moderna, a ética kantiana, sobretudo, especialmente para quem faz bioética. A ética kantiana, finalmente, ficou sendo uma, como é que se diz, uma ética preceitual, uma ética, como é que é a palavra mais certa? Me escapa, mas enfim, é um imperativo fundamental, que eu me imponho, é uma imposição da minha razão. Aqui flui naturalmente nos estoicos. Não é nenhum imperativo categórico, pelo contrário, é uma floração da minha vida instintiva, sensitiva e que chega ao desabrochar máximo, ao florir totalmente aberto no logos que comanda a minha vida pessoal. Portanto, a minha lei moral não é, em primeiro lugar, uma lei da física, que impera nos objetos simplesmente físicos. Nem é a lei química, que todos nós somos feitos de física, de elementos químicos e de biologia. A minha lei não é minha biologia, não. É também, mas em segundo plano. A minha dimensão biológica é sensitiva e instintiva, muito bem, e ela tem dimensão ética? Tem. Entretanto, ela está subordinada à administração da minha dimensão maior, que é o logos. Assim é a hierarquia interna de cada um de nós. Guardar bem essa ideia da hierarquia, porque senão a gente se confunde. O logos não é despótico, mas é um administrador da nossa vida instintiva e sensitiva. Aqui, a outra dimensão que eu falarei ainda depois é que o nosso logos, então, que é a nossa inteligência, a nossa luz que nos guia, ele se rege pela prudência. E voltarei ainda a esse conceito de prudência. O logos administra com prudência. O logos governa, administra e governa a sensibilidade desta maneira. Eu escolho como quero viver bem. Eu escolho. E sabedoria, como já vimos outro dia, sabedoria significa viver bem. Isto é, de acordo com o meu logos, segundo o meu logos e a minha própria natureza. A escolha prudente, o que é? É uma escolha harmoniosa, então, que estabelece uma harmonia dentro de mim, um equilíbrio
acabamos de ouvir a leitura que a doutora Sara fez, o equilíbrio, o nada em excesso da sabedoria antiga, como diz aqui o Zenão, não, o Cícero. Vou repetir. Depois de ter feito isso tudo que o Cícero coloca, quem quiser viver eticamente tem que conhecer todo o sistema, a natureza e tal. Então ele acaba citando os sábios antigos. E não se pode ver sem a física que importância, e ela é máxima, tem as antigas máximas dos sábios, sentenças éticas dos sábios. Quais são? Obedeça às circunstâncias da tua vida, obedeça à tua razão, obedeça à tua razão. Siga Zeus, conhece a ti mesmo, de Sócrates, atribuído a ele, conhece a ti mesmo, já é sentença ética. Nada em excesso, né? Especialmente estoico. Nós, se entendermos o todo da natureza e a importância do meu logos autolegislativo, então eu entendo essas sentenças dos antigos, que são toda ética. Como essa, conhece a ti mesmo. O mais radical é conhecer a si mesmo para viver com os outros, evidentemente de uma forma adequada. Siga Zeus. Nada mais importante do que isso para os estoicos e igualmente para os cristãos, e que têm uma visão religiosa, ou então para quem é intrinsecamente naturalista, como são os estoicos. Então, a prudência nos leva sempre a estabelecer, quanto possível, uma harmonia, um equilíbrio, né? Nada tomar em excesso, entre o grande logos, que é a natureza, e o nosso logos, a nossa razão. Conforme a minha própria hierarquia, instinto, sensibilidade e razão. Viver de acordo com isso. Concluído essa parte aqui. Concluindo. O ser humano obedece a si mesmo. Coisa que Kant quis reivindicar para si. Não é não. Obedece a si mesmo. Ou seja, nele e por ele, e através dele, participa do grande logos da natureza. Então, se eu viver bem o meu logos, é certo que eu estou vivendo segundo Zeus, segundo a grande natureza, porque a mesma natureza chamarás Zeus, chamarás natureza universal. Então, é viver de acordo com tudo isso. Aí eu queria ler um trechinho de Kant, que eu tenho aqui num livro meu, em epígrafe. Não quis trazer tanto livro aqui. Kant, então, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, ele diz, depois de ter deduzido o imperativo categórico em sua tríplice formulação, que a mais conhecida é: age de tal maneira que a humanidade, em tua pessoa, como em todos os outros, seja sempre tratada como uma finalidade, isso é sujeito de direitos, e não como um instrumento. Nunca posso instrumentalizar uma pessoa por nenhum motivo. Bom, depois de ter deduzido o imperativo categórico, então ele se admira da sua grande descoberta e diz: na verdade, não vinha a ideia de ninguém que o homem está sujeito só à sua própria legislação. Eu sou autolegislativo.
tremenda descoberta da Idade Moderna. É a repetição histórica, pura e simples. Então, está sujeito só à sua legislação. Embora esta seja uma legislação universal. E que ele estava somente obrigado a agir conforme a sua própria vontade, que é legisladora universal. Isto é, o logos humano, ele é universal e estabelece o imperativo categórico para toda a espécie humana. E esse logos, segundo os históricos, fazendo assim, estabelecendo o seu limite, a sua autorlegislação, nada mais faz do que repetir em ponto pequeno, humano, a grande lei universal, que é o logos, que é Zeus. Então, essa conformidade absoluta. Ou seja, alguém aqui resumiu outro dia e gostei demais dessa colocação. Significa que quanto mais nós vivermos segundo a nossa própria razão, tanto mais éticos seremos. Claro. E tanto mais integrado na grande natureza eu sou. E para quem tem uma crença religiosa, por exemplo, quanto mais eu realizo a minha personalidade, mais perto estou de Deus. Também no conceito cristão. Deus não está lá longe, fora, não. Ele está na gente. Então, quanto mais eu explicitar esta minha personalidade, tanto mais vivo junto dele. Não é que eu vá mais perto subindo lá, não se sabe para onde. Não é. Eu subindo dentro de mim, crescendo, estou traduzindo a esse que eu acredito como Deus. Aí, concluindo então essa primeira etapa da ética da vida pessoal. Olha que nós faríamos 2 momentos. Primeiro momento, a ética da pessoa integrada na natureza, a ética do logos, vivendo no logos universal. Então, concluindo essa parte, esta é a vida feliz. Que é esta meta estoica? A vida feliz é viver segundo o logos, integrado no logos universal. Esta é a vida feliz. Viver imerso no grande logos, com todos os outros seres, através do meu. Isto é, viver feliz é viver plenamente, em plena harmonia com o todo universal. Esta felicidade, esta é a ataraxia. Eu já escrevi aqui essa palavra, mas a grande meta da ética histórica é chegar a esse momento de uma integração total do, digamos, eu com o todo, ou da minha razão com a razão universal. Ataraxia. A felicidade, que significa também a tranquilidade. Ali descansa, eu não tenho mais o que procurar. Se eu viver nessa integração total, eu sou feliz. É a vida plena na totalidade cósmica. É o momento paradisíaco estoico, né? Esta é a ética do sábio. Sábio é quem faz isto. Para ser sábio, e nós vivemos na outra aula, não é saber muita coisa, mas saber isto. Esse é o sábio. Então, é esta intuição, esta vivência integrada na natureza, é a sabedoria estoica, é o papel do sábio estoico. E diríamos, por descendência imediata, é do santo cristão, que viveu sempre muito rente à ética estoica. Por exemplo, São Francisco. Não tem
dificilmente nós podemos conhecer uma pessoa humana que, pela história que nos contam, mas parece verdadeira, viveu tão integrado à natureza. O irmão Sol, a irmã Lua, ele não dizia isso por poesia, dizia não por via histórica, que ele não sabia nada, era um iletrado, né? São Francisco, mas por essa intuição mística divina, que é muito mais sábia do que a nossa vã sabedoria filosófica de qualquer tipo. É isso aí. Então é o ponto de chegada do sábio estoico e do santo cristão. E também, por que não comparar com os tempos bíblicos? Esse era o paraíso de Adão e Eva. Lemos outro dia aqui, na aula anterior, que Deus, depois de ter feito todas as coisas, colocou a inteligência humana, fez um ser inteligente, e o colocou lá, nesse paraíso de tranquilidade, colocou lá para ser o guardião, para cuidar da natureza. E logo adiante, o mesmo texto diz que esse cuidado se revelava em dar o nome. Quem deu o nome às árvores, às aves do céu, aos peixes, a todos os animais, aos seres humanos, os bichos todos, foi Adão. Ou seja, o ser humano devia cuidar e nomear, dar o nome a essas coisas. Então, essas coisas dá para aproximá-las sem ter nenhum fundamento filosófico ou ético para dizê-lo. É isso, então, a conclusão que a gente pode tirar dessa grande visão estoica da vida pessoal integrada no todo da natureza. Agora nós vamos fazer a parte social, mas eu queria ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma discussão, algum comentário lateral sobre isso, porque eu acho isso fundamental para a ética estoica. Seria interessantíssimo ver agora a comparação com a ética cristã, mas não é o nosso caso. Mas e a ética moderna, notadamente kantiana, que é muito estoica. Ele não o diz, mas ele é, da qual? Alguém tem algum comentário, então, para fazer? Essa sua explicação a respeito da integração da natureza e como a meta dos estoicos, ela é absolutamente idêntica à meta dos sábios taoístas da filosofia oriental, que é a integração. Se eu me permitir, eu vou fazer só um desenhozinho ali que resume isso, que é eu não sei chinês não, mas como eu estudei isso por causa da cultura, então, assim, tem um ideograma chinês arcaico, que representa, são duas, é o ideograma que representa o ser humano. Tem o céu, a terra, essas duas barras. Esse é o homem, é o que liga o céu e a terra, ele integra o céu e a terra. E o sábio, ou o grande homem, tem um tracinho aqui. Isso significa, o sábio, ou o grande homem, é aquele que une o céu e a terra e vive em harmonia com todos os seres entre céu e terra. Então, enfim, fantástico. Só é a mesma coisa. A mesma coisa, o mesmo conceito dessa integração, dessa convivência. Vamos encontrar de novo, assim, na conclusão da ética, da outra ética. Mas eu quero, outro dia nós recordamos o texto bíblico, nesse sentido, e agora repetir aquilo lá no texto do paraíso, o Adão colocado lá e Eva, cuidar daquilo. Mas, na liturgia cristã, deste período de Natal, de preparação do Natal, do Advento, se lê Isaías, profeta Isaías. Quando ele diz certas visões que não é que do Messias que vai ser, não, intuições que ele tem de como poderia ser o mundo. Se os homens, ele falava dos judeus, se submetessem à lei do todo. Então diz ele aqui, foi no domingo passado, esse aqui, quer dizer, enfim, no mundo aparecerá, eu faço isso aqui em síntese, porque não é aula bíblica, mas é para dizer o conteúdo que corresponde a esse, né? Enfim, o espírito de sabedoria e discernimento tomará conta da terra.
Essa que é a ideia. Chegará então um momento em que haverá um espírito de sabedoria e de discernimento. E esse espírito de sabedoria julgará os fracos com justiça. Isso é, fará justiça. Isaías é o grande profeta da justiça no mundo, tanto quanto Cristo tal, né, é um pregador da justiça. Então, essa sabedoria julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. Então, quando isso se estabelecer, quando houver essa harmonia, né, então, diz aqui o texto, o lobo morará com o cordeiro. Isso é essa integração, esse convívio da natureza. O lobo morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Juntas se deitarão as suas crias, seus bezerrinhos. O leão se alimentará com o boi. O leão é inimigo do boi. A criança de peito poderá brincar com uma serpente. Qual é a mãe que deixa uma criança brincar com uma cobra? A criança pequena porá mãos na cova das víboras, e ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o santo monte de Deus. É isso. Então, essa visão paradisíaca que se repete, seja lá no cenário da criação, seja no visionário que é Isaías, e seja aqui, dos históricos, essa integração total da natureza. Não existe bicho inimigo do homem, não existe. A criança brincará com a serpente e não levará mal nenhum, né? E a ovelha pastará com o leão e viverão em paz. Então, é isso, essa é a filosofia antes disso aqui, dos estoicos. Não acho que Isaías escreveu antes ainda disso. Mas não importa, não tem nenhuma relação de discípulo e mestre entre eles. São grandes intuições humanas que nos apontam o caminho importante a trilhar na vida. Que essa palavra de Isaías seja profética ou divina ou não tem importância. O que é importante é o rumo. E na tradição judaica, então, ficou sendo a palavra de Deus e tal, respeitada como tal, e nada contra. Entretanto, o principal, eu tenho um amigo que é comunista, estudou comigo na Bélgica, ele estudava Santo Agostinho. Eu falei, mas escuta, Santo Agostinho não tem nada de comunismo, pelo contrário, ele é anterior ao comunismo, mas é tudo contra. Não importa, ele é um grande filósofo, procuro nele o pensador, não quero saber se é o cristão, se é o que, não sei o que, é isso. Vale a lição por si. E essa é a lição que nos vem, então, seja desses textos bíblicos e seja de uma grande filosofia que é essa histórica. Então, essa visão aqui tão simples e tão profunda. É isso aí mesmo. Taoísmo. Então, o que é a divindade, o homem, o céu e a terra? O homem, que vive o céu e a terra, e aquela barrinha central menor significa que ele vive em harmonia com todos os seres do céu e da terra. É isso aí. É o resumo. Com 4 pauzinhos. Muito bem. Agora vamos fazer outra parte da ética que é igual a essa mesma. Não digo nem que é melhor nem pior, é a mesma, mas é a completude disso. Então falamos até agora da ética da pessoa humana, integrada no todo da natureza. Agora vamos ver a ética
digamos assim, em nossos termos de hoje, é social, a ética social. E aqui o estoico é cives mundi, cidadão do mundo. Cidadão do mundo. Né? Coloco aqui 3, 4 pontinhos didáticos só para sintetizar e não ir muito longe. Primeiro ponto. Isso não podia deixar de ser dito. A sociedade humana é uma extensão da natureza. É uma emanação da natureza, tanto quanto nós. Nós somos emanações do Logos, cada um de nós indivíduos. O grande Logos e nós somos os Logoi pequenininhos. A grande sociedade, nós aqui, o Rio de Janeiro, o mundo, somos exatamente a continuidade disto. Ou seja, a sociedade é uma extensão, é uma emanação do todo, isto é, da grande natureza. Então, o grande Logos é ainda o ponto de partida da sociedade. Isto eles fazem por própria conta, mas é de inspiração aristotélica, platônica, que para eles a própria sociedade é um fruto da natureza e não é de convenções. O Estado é natural. Por isso nós temos que respeitar essa tendência humana a se agregar, porque a natureza humana é gregária, por isso. E os outros sofistas diziam o contrário, a convenção. Toda a vida humana em sociedade é convencional, as leis. O que domina hoje, na Idade Moderna, é que esse princípio voltou a vigorar. Ele foi esquecido, ou colocado entre parênteses lá no fundo dos séculos passados, por causa de Platão e Aristóteles e o cristianismo. O cristianismo também é naturalista, e os estoicos. Bem, hoje em dia vigora não mais o naturalismo social, mas a convenção, isto é, o contrato social, desde a Revolução Francesa, que vigorou isto. A sociedade, então, é uma extensão da natureza, é uma emanação. O nosso ponto de partida é o grande Logos. Segundo ponto, um flui do outro. A natureza é a força propulsora. Como exatamente vimos o impulso da vida, que se manifesta de várias formas, no mineral, no vegetal, no animal e em nós humanos, também a mesma coisa acontece na sociedade. A natureza é propulsora, isto é, impele os seres humanos a 4 coisas: a constituir família, pelo instinto da família, que vem pelo sexo, que vem pelo instinto, então, que somos instintivamente orientados pela natureza a criar uma família. Segundo, esse impulso, então, esse instinto vital, nos impele também a formar núcleos de famílias, porque uma família sozinha não se basta, ela precisará do auxílio de outras famílias para sustentar e sustentá-las, mutuamente. Quanto maior o grupo, maior é a força que se faz. Então, o núcleo de famílias, para que se ajudassem entre si. E, finalmente, forma a cidade. Exatamente Aristóteles. Exatamente como Aristóteles diz na política e na ética. A cidade, então, forma o cidadão. Eles viviam, eram cidadãos romanos, a grande sociedade que era universal do mundo conhecido. Então, formava, porém, uma sociedade. Terceiro, então, a família, núcleo de famílias, a cidade, agora a cidade universal. Este que é o ponto principal e privilegiado
dos estoicos a sociedade universal, ou seja, formar o cidadão do mundo. Cives mundi. Cives mundi. O estoico é sim membro de uma família, de um núcleo de famílias, de uma sociedade, nem que seja o Império Romano, mas isso é bem pouquinho. Ele é cidadão do mundo. É isso que é a conclusão importantíssima na visão cósmica. E isso não está nada longe do que nós dizemos hoje. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, então fala da família humana. Não fala nem de homens nem mulheres, mas fala família humana, grande família humana. Pode ser, consideramos que é um eco desta colocação. E isso está no preâmbulo. O preâmbulo começa assim, visto que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E segue outro considerando e finalmente chega. Então nós vamos estabelecer o seguinte. Então essa Assembleia proclama os seguintes direitos universais, sendo o primeiro, todos aqui se fala de seres humanos. No preâmbulo, no primeiro considerando, diz a família humana, aqui diz todos os seres humanos. Isso é dito, os homens e as mulheres, não, os seres humanos, porque não tem importância ser homem, ser mulher. A dignidade, aqui se fala de dignidade. A dignidade é absolutamente igual, tanto aqui nesse texto, como nos textos religiosos, como nos textos das grandes filosofias. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e sendo eles razoáveis e conscientes, devem tratar-se fraternalmente. Então isso, a família humana, enquanto eles falam da família cósmica, o cives mundi. O estoico, então, é cidadão do mundo, e a Carta da Terra, que vamos ver logo mais, daqui a pouquinho, ela fala da nossa casa. A Terra, o mundo é a nossa casa. A Terra é nosso lar e está viva como uma comunidade única, e assim por diante, que veremos logo depois. Então, esse parentesco que há entre essas maneiras tão distantes no tempo, mas tão próximas quanto ao conceito, quanto à conceituação. Então, nós somos impelidos a sermos cidadãos do mundo. Terceiro ponto importante, sim, que somos cidadãos do mundo e que a Carta da Terra confirma na Terra, que é o nosso lar, essa totalidade toda. Sim, aqui a conclusão é aquela que tiramos antes, mas repito aqui. O terceiro ponto é: a natureza nos impele a ser cidadãos cósmicos, não só em relação à humanidade, mas a toda a natureza. Eu sou cidadão do mundo? Sim, somos cidadãos do mundo. Não só do mundo pequenininho que eu estou, do cosmos todo, seja do tamanho que ele for. Nós somos cidadãos do mundo e cidadãos cósmicos, então plantados na natureza. Então somos cósmicos não só em relação aos seres humanos, mas em relação à totalidade da natureza. Essa que é a grande conclusão estoica, essa. Cidadão do mundo, sim, desde que você entenda que sou cidadão do mundo humano
integrado no todo da natureza, que é o nosso grande logos. Então, é a própria natureza que nos impele a viver em harmonia consigo mesmo, com a totalidade da natureza e a totalidade cósmica. Outra vez aqui, esta é a meta procurada pelos estoicos, ou seja, a felicidade, a ataraxia, como dizíamos primeiro. Outra palavra que eles usavam para dizer isso, para essa harmonia total, eu acho que já escrevi aqui essa palavra, é a conciliação, conciliatio. Conciliatio é verbo. Sempre existe uma forma de conciliação, por exemplo, de qualquer contenda humana. Desde que haja disposição de fazer concessões e ouvir o outro lado e tal, sempre é possível estabelecer uma conciliação de contendas. Sempre é possível viver em conciliação cósmica, sempre a conciliação, a conciliatio, a conciliação, a convivência. Conciliação se poderia traduzir melhor, acho, de a convivência. E é sempre possível estabelecer uma convivência harmoniosa, desde que nós tenhamos as disposições tipo essa que os estoicos nos apresentam, ou que outras filosofias apresentam, ou que outras religiões positivas apresentam. Então, hoje nós dizemos, desde que haja boa vontade, tem um jeito de compor as coisas. É isso aí. Mas aqui, então, uso um termo possante como esse, a conciliatio. Conviver com toda a criação, então, que seja a pedra, o vegetal, o animal, o homem e os deuses. No caso aqui dos estoicos, a convivência com os deuses é fundamental, é como conviver entre nós, os deuses todos. Essa que é a ideia central, então, da visão cosmopolita dos estoicos. Daqui se tira, eles mesmos tiram, uma conclusão tão necessária hoje e tão difícil de debelar, que é o seguinte: eles rompem, não consideram ética, nem política, nem nada, a ideia de casta, a ideia de nobreza, a nobreza de sangue, tratar livre e escravo. Eles acham uma aberração que alguém seja escravo, porque diz o acesso à virtude e à sabedoria é igual para todos. Acabei de ler primeiro artigo da Declaração Universal. É isto aí. Sendo nós conscientes e livres, devemos tratar-nos fraternalmente, diz o texto nosso contemporâneo. Mas isso aí, romper com todas essas coisas, não fazem sentido nenhum na filosofia estoica, como não faz sentido nenhum em nenhuma boa visão política, boa visão religiosa, boa visão de direitos humanos. Porque o Logos é igual em todos, os humanos e os não humanos, porque nós vimos, todos os seres são animados e animados pelo mesmo Espírito, ou seja, pelo mesmo Logos, por isso que o universo é uma grande confraternização sanguínea. Nós temos uma mãe só, que é a mãe natureza. Então, é a convivência, a grande família universal. E isto nós procuramos hoje, agora concluindo, eu já escrevi várias vezes, mas nesse livrinho vai sair, o título será esse, bastante pomposo, mas para dizer essas coisas simples, que não são tão simples porque são esquecidas. Não é que elas sejam misteriosas, não é que foram esquecidas. Eles nos disseram por primeiro,
de outra forma disseram os gregos, de outra forma diz a Bíblia. Entretanto, dizem todos a mesma coisa, ou seja, a importância de ter uma ética da solidariedade antropocósmica. Vou explicar essas 4 palavras que falam por si mesmas. Primeiro, uma ética. Isso de que nós estamos falando. Comportamento humano. Como é que deve ser o nosso comportamento humano? Uma ética, então. Uma ética de solidariedade, isto é, de paz. Uma ética de conciliação. Uma ética de convivência justa, então. Solidariedade e paz. Do antropos, ser humano. O ser humano que nós somos hoje, ele é infelizmente muito viciado, porque ele se tornou dominador, não é? Ele não vive dentro desse mundo estoico, nem no mundo paradisíaco, seja ele de Isaías, seja ele do primitivo Adão. Não é? Ele se dissociou destas visões e se tornou exatamente um escravagista pela tecnociência. Então deixou de ser antropos para se tornar o grande explorador e dominador. Mas o antropos de que se fala aqui na filosofia estoica é aquele que convive com toda a natureza. Então, ética da convivência do ser humano, assim que procura a conciliação com o cosmos, antropocósmica. Então, é isso que se pretende. E eu vou explicar, o primeiro capítulo será explicar isto, né? Uma ética da solidariedade antropocósmica. Parece que ser um livraço, vai ser um livrinho, mas que quer dizer um pouco destas coisas aqui. Enfim, concluindo aqui, isso uma pitada, só para recordar a ética em geral. Então, a ética grega é uma ética de virtudes. E a virtude principal na ética grega é a justiça. Como é na ética cristã, como é na ética estoica. Mas é a justiça. Então, a ética grega se prima pelas virtudes, notadamente a justiça, e toda a ética e política de Aristóteles são sobre isto. Os estoicos vigora a ética da integração universal cósmica, a ética da convivência. E eles também falam das virtudes como os gregos, só que em vez de salientar a justiça, salientam a prudência, que escolhe sempre a melhor opção possível. Então, a ética grega, a ética das virtudes, os estoicos, a ética da conciliação universal, a ética cristã seria uma ética de santidade, da convivência entre nós humanos, mas numa visão transcendente, religiosa, de fé. A ética moderna se caracteriza pela autonomia, pela autolegislação, que não é tão nova assim como vemos, é muito ligada aos estoicos, mas enfim era uma grande revelação para o mundo moderno, que tinha esquecido todas essas coisas passadas. E a ética de hoje, e notadamente pela Carta da Terra, que é uma tentativa da integração do ser humano com a natureza, de novo, integração. É isto. Bom, então, com isso aqui, não sei se vocês querem fazer intervalo, vou falar em seguida da Carta da Terra. Isso é oposto quanto ao tempo, né? A gente está falando de séculos antes de Cristo. Agora falaremos no século XXI, depois de Cristo, né? Então, os que querem... Não vamos fazer intervalo, não, né? Agora vamos ver, então, quanto ao tempo, o lado oposto, século XXI. Século XXI. O que se pode dizer em torno disto aqui? A Carta da Terra é um ótimo documento. Aqui está
um livrinho sobre ética de um amigo meu, que é conhecido muito, é Leonardo Boff. Ele fez um artigozinho, um livrinho, e no fim colocou a Carta da Terra. Ele é um dos participantes da redação da Carta da Terra. Gorbachev, outros nomes muito conhecidos. O Leonardo Boff estava na comissão, então, que organizou isso. Eu não vou seguir ipsis literis isto, seria bobagem, mas eu já fiz um capítulo em primeiro borão. Não vou dar para vocês porque está cheio de erros ainda, e vou completar, mas será um capítulo que eu vou fazer isso aqui, sobre a Carta da Terra. Mas, então vou dar um resumo do que eu fiz, mas está em cima disso aqui, né? A Carta da Terra, então, foi publicada em 2000, então recentíssimo, né? Em Paris, né? Pela Unesco. Ainda não é um documento que tenha passado pela Assembleia da ONU, mas já tem um valor de um documento oficial da ONU, mas ao nível da Unesco, e ainda não subiu, então, digamos assim, ao plenário da Assembleia Geral, que acontece uma vez por ano. Eu começo a recordar algumas visões globais do mundo. Começo com a visão estoica aqui, que vou resumir ainda mais porque estará dentro do livro. Entretanto, eu colocarei um parágrafo sintético recordando o capítulo que eu vou fazer, bastante longo, sobre a cosmovisão estoica. Mas eu acho que numa aula anterior eu coloquei outras duas concepções de visão global, de visão cósmica, a de Bergson e de Teilhard de Chardin. Vou recordá-las aqui, para dizer, então, essas cosmovisões, no caso dos estoicos, no caso de Bergson. Então, ele é o primeiro grande filósofo da teoria da evolução de Darwin, que propõe a evolução da vida. Darwin. Ele fala só da vida, hoje se fala da evolução universal. Foi muito mais ampliada hoje a hipótese de Darwin. Mas ele defende a ideia, ou teve a ideia, a intuição maravilhosa, de dizer que todas as formas de vida descendem de um só tronco. Seja animal, seja vegetal, seja humana, nós somos todos da mesma linhagem de fundo, mas, claro, explicitados de forma diferente. Pois o Bergson, então, fez uma grande reflexão sobre isso naquele livro famoso, L'Evolution Créatrice, e coloca tudo como ponto inicial a vida, mas já muito mais amplo que Darwin. Tudo é vivo, tudo é vida. Não é só a vida que Darwin estudou, mas todas as formas de vida. Então, o universo, como os estoicos, o universo é vivo e vai se explicitando. E coloca no fundo de tudo um elan vital. Isso é um impulso de vida, tanto quanto os estoicos. Um elan, um impulso de vida, e que vai se desdobrando em momentos sucessivos até a explosão da inteligência. A própria realidade material, ou mineral, ele é o quê? Ele é vida, sim, só que vida passada, morta, vida que se petrificou, mas procede da vida. As outras formas de vida procedem agora. O vegetal, nós os vemos, os animais, nós convivemos, e nós, humanos, procuramos conviver. O discípulo de Bergson, que era um jesuíta, chamado Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, um francês,
que criou como um processo, sim, de desenvolvimento, mas não mais de uma forma vital, mas muito mais profunda. É vital também, mas mais profunda. É uma vida amorosa. O universo seria um processo de amorização. Amorização. Então, como ele era jesuíta, então eu conhecia a Bíblia. Em muitos lugares da Bíblia se diz que Deus é amor. Tanto quanto Platão o disse. Estuvo bem, né? Deus seria amor e que criou todas as coisas. Numa visão evolutiva não precisa disso, mas é o universo que todo ele é um processo de amorização, né? Envolve então não só os humanos e não só as formas de vida, mas o próprio universo todo é um processo de amorização que ele chama de cosmogênese. A cosmogênese, a origem do cosmos, como é que ele se originou. Tanto um processo de amorização, que vai desdobrando os nomes. Então, a cosmogênese comporta a geogênese, o aparecimento da Terra, geogênese, a biogênese, antropogênese, nós humanos, e também, bem na forma estoica, a cristogênese para o cristão. Os deuses também nascem da natureza para os estoicos. Mas na visão cristã, então, cristogênese e finalmente a teogênese. Não seria que Deus aparece pelo um processo como é que se diz, de evolução? Seria muito ingênuo um jesuíta dizer isso, não seria, mas seja, nós conhecemos a Deus no fim do processo. Isto pode proceder muito bem, porque nós não conhecemos no nosso nível de vida aqui, seja qual for o nosso grau de formação, seja científica, filosófica, teológica, sociológica, nós não sabemos dizer nada de absolutamente visível, de Deus. Mas quem tem fé espera ver um dia Deus que se revele. Pois é disto que Teilhard de Chardin fala. Deus se revelar no fim do processo, daí até o Gênesis. Não significa que Deus é gerado lá na ponta extrema. Na frente, não. O aparecimento, a manifestação será assim. Exatamente como a biogênese, ela se manifestou dadas as condições de aparecimento. E assim por diante. Então é muito coerente a visão dele, mas naturalmente não foi muito aceita não, porque dentro de uma visão teológica era uma discussão, não era herética, mas enfim, não tinha sentido teológico, e ele nem pôde publicar os livros dele. Foi publicado pela família dele, tinha os cadernos, porque ele escrevia em cadernos, não tinha nem máquina de escrever, e impensável computador, então ele escrevia em cadernos e a família publicou depois da morte dele. Tá bem. Então são três visões cósmicas, de cosmogênese, digamos assim, de uma visão global, universal do mundo, onde o fundamento ético de que nós estamos tratando aqui é sempre o mesmo. Ou seja, uma ética do igual respeito a todos os seres da natureza, tanto quanto nos estoicos, como na visão de Bergson e como na visão de Teilhard de Chardin. É o mesmo respeito que se deduz dessas visões globais. Isto é, quando nós colocamos todos os seres cósmicos dentro desse processo de confraternização, porque isso aqui tanto faz todas essas teorias, seja a de Bergson,
seja de Teilhard de Chardin, são sempre teoria da confraternização universal. Por isso também do respeito ao vegetal, ao animal, tal, por igual dentro do grau de vida dele. Todos merecem igual respeito. Então se trata do ordenamento ético universal, que para os estoicos é a lei natural, também para o cristianismo. Teilhard de Chardin, outros terão dito lei biológica, pouco importa. Isso aí. Então, dentro dessa colocação, que você pode tirar, isso não está na Carta da Terra, são colocações minhas. Mas que cosmovisão eu posso concluir da Carta da Terra? Qual seria uma visão global da Carta da Terra? Só isso. E eu aqui, para fazer breve, leria os 2 pontos. Porque a Carta da Terra, só para dizer, quem tiver a Carta da Terra às mãos, verá. É muito simples a colocação. Tem um preâmbulo onde diz da necessidade premente de fazer alguma coisa para melhorar a nossa convivência com a natureza. Então ele começa assim: estamos diante de um momento crítico da história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo se torna cada vez mais independente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos, grandes promessas também. Então, e falará dessas grandes promessas. Então, começa com a advertência desse tipo. A Terra, nosso lar, que eu citei primeiro, né? E tem aqui um pontozinho que chama os desafios do futuro. Eu destaquei esse para tirar uma certa visão global da Carta da Terra, aliado a um outro, que é no finzinho, quando, numa espécie de conclusão, eles colocam o caminho adiante. Então eu tentei fazer uma síntese desses 2 polos, naturalmente usando o preâmbulo todo, e colocar dentro de uma ideia de visão global. E a conclusão que eu tiro está aqui, né? Seria a seguinte: a Carta da Terra, então, é um forte e angustiante apelo para que construamos. Nós estamos construindo o mundo de hoje. A tecnociência, não há que desprezá-la não, como vimos. Não há que desprezá-la, mas há que saber usá-la bem. Então, estamos construindo, né, e usar a tecnociência também como um processo de construção de um processo de integração de 2 grandes polos. A integração, então, da convivência, da conciliatio, mesma coisa, da integração da vida humana, por um lado, com a natureza, do outro lado, o meio ambiente, formar uma grande aliança desses elementos todos, que são exatamente o homem, a natureza, o meio ambiente, assim, e os artefatos, toda essa parafernália técnica, instrumentos de tudo que é jeito. Os últimos instrumentos extraordinários são os instrumentos de comunicação, internet, computador, tal, todas essas coisas extraordinárias e muito importantes, mas têm que ser compostas dentro desse todo. Então, essa integração universal comportaria a vida humana, a natureza, o meio ambiente e os artefatos. Eles têm que vir a uma dimensão técnica também. Eu acho que eu disse aqui outro dia e mantenho claro, isso é óbvio, a técnica deixada por si mesma, ela é autorreferente. Uma técnica chama outra técnica sem muita reflexão
do ser humano, ela, por assim dizer, nos dispensa, ela rola, uma descoberta chama a outra, um pouco como nos computadores e meios de comunicação. Um chama o outro e assim por diante. Não, esses instrumentos também têm que vir à dimensão ética. E aqui nasce a bioética também. A bioética, ou seja, a técnica aplicada à vida humana, ela faz milagres hoje. Manter uma vida indefinidamente, quase indefinidamente. Então, porque nós podemos manter a vida indefinidamente, então deveremos fazê-lo para lá. Os instrumentos me permitem fazer isso. Agora, há que ver se eu devo fazer, já que a ciência me dá essa oportunidade, então devo fazer ou não. E se posso fazer. E certamente, vocês estarão, concordaremos todos, que manter uma vida praticamente artificial por um tempo indefinido, só porque a vida tem que ser preservada e tendo o instrumento tem que ser preservado, é uma ofensa à vida. É um ato antiético manter viva essa vida. O ato ético seria: tira esses instrumentos, deixa a pessoa morrer em paz. Por quê? Porque se desenvolveu hoje, dentro do conceito ético da dignidade humana, a dignidade de morrer. A dignidade de morrer. E não é à toa que agora o próprio Conselho Federal de Medicina fez o testamento vital. Porque cada vez mais nós podemos administrar o final da vida de uma forma técnica. Seja para mais, seja para menos. Existem formas técnicas de encurtar a vida rapidinho. E isso é já conhecido há muito tempo. Então isso é crime. Mas parece um ato virtuoso de estender a vida até onde se possa, até onde os instrumentos possam. Então o Conselho Federal de Medicina fez essa orientação, porque ele não faz leis. Mas essas orientações, aqui tem uma doutora, sabe, elas valem para orientação médica, não é assim? Valem. Sim. Então a orientação médica é o testamento vital. Ou seja, eu, em plena consciência, determino como eu quero ser tratado no final da minha vida. Por exemplo, eu não quero saber de UTI nenhuma. Se quando eu chegar ao estado limite da vida, não tenho mais condições de viver, não precisa prolongar, não preciso ir numa UTI, passar lá entubado de 500 jeitos, e levar uma vida assim, solitária, na geladeira, praticamente, eles são gelados. Como se diz, esses centros de manutenção da vida são muito gelados, então eu dispenso isso tudo. Isso gera, certamente ainda não é um direito, mas uma expectativa de direito. Eu tenho direito de pedir isso ao médico, não faça esses procedimentos. Isso eu acho uma boa iniciativa. Muita gente discute, acha que não é digno. Eu acho que é. Mas, enfim, são coisas que você pode discutir. Mas temos que trazer a própria tecnociência às dimensões da ética, não é humana, não, cósmica. Integrar essa parafernália de instrumentos também dentro do plano ético, como é toda a natureza. Então, nós teríamos a ética, assim, esse documento aqui não fala disso, mas certamente está no espírito de. Então, a integração, então, a convivência da vida humana com a natureza e com o meio ambiente, sem dúvida, e os artefatos todos os instrumentos que nós possamos fazer, eles têm que entrar nessa composição, né? Composição. Muito bem. E esses dois textos, vamos ler um só. Quem quer ler? Estou ótimo. Vou ler o segundo texto que eu privilegiei aqui arbitrariamente. Por assim dizer,
A conclusão, o que devemos fazer? O caminho adiante. O caminho adiante. Como nunca antes na história, o destino comum nos proclama a buscar um novo começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir essa promessa, temos que comprometer-nos a adotar e promover os valores e objetivos da Carta. Isto requer uma mudança na mente e no coração, requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e ampliar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável em nível local, nacional, regional e global. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa e diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar essa visão. Devemos aprofundar e expandir o diálogo global, gerando pela Carta da Terra, porque temos muito que aprender da continuidade, busca da verdade e de sabedoria. A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isso pode significar escolhas difíceis, porém, necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a diversidade com a unidade. O exercício da liberdade como bem comum, objetivos curtos, prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, família, organização e comunidade tem um papel vital a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões e as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as organizações não governamentais e os governos são todos chamados a oferecer uma liderança criativa. A parceira entre governo, sociedade civil e empresa é essencial para uma governabilidade efetiva. Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações, respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra, junto com um instrumento internacional legalmente vinculado com a referência ao ambiente e ao desenvolvimento. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, com um compromisso firme a alcançar a sustentabilidade, pela rápida luta pela justiça, pela paz e pela alegre celebração da vida. Sim, esse é longo, mas eu aqui no meu comentário, eu extraí uns pontos que o senhor leu. Como é o seu nome? Carlos Abreu. Como? Carlos Abreu. Carlos Abreu leu assim com muito cuidado. Então eu destacaria o seguinte: temos que dar um novo sentido à nossa interdependência. Um novo sentido. O sentido que vínhamos dando, mas não conscientemente, era o da dominação. Hoje, nós temos que criar um novo sentido da nossa interdependência. Qual é esse novo sentido? Exatamente, sair da dominação, aquilo que eu disse aqui outro dia, o homem calculante, para que se torne um homem meditante. Dessas globalidades todas, estoica, de Teilhard de Chardin, de Bergson e de tantos outros que têm uma visão semelhante, isso é, do todo, que é o universo. Porque é dali, como ensinam os estoicos, que se forma o conceito ético da natureza, da pertença fundamental de cada um de nós a cada coisa. A cada coisa. Nós somos realidades ligadas entre nós humanos e nós brigamos a toda hora. Mas também não podemos negar esse fato da nossa tendência da convivência. A mesma coisa com os animais, com a terra, com tudo. Então, uma mudança. A mudança mais importante é essa aqui do ser humano. Isto é, aí diz o texto em certo momento aqui, que o senhor leu, há uma mudança de mentes e corações. Mentes e corações.
mudar a mente e o coração. Isso é a parte, se usarmos a terminologia corrente, a mente, isto é, a maneira de compreender, e os corações, a nossa relação afetiva com o todo, que tem que ser exatamente da convivência fraternal, porque somos todos filhos da mesma mãe natureza, seja na forma estoica, seja na fala da Declaração da Carta da Terra. Isso é o ponto mais difícil. O problema não está na técnica, está no manipulador, no criador da técnica e do manipulador, que somos nós humanos. Nós criamos a técnica, uma criatura nossa, e nós a manipulamos. A manipulamos dentro de uma visão ética conjunta, em que a técnica entra também, ou então tornamos simplesmente um instrumento de desordem, de matança, de destruição da natureza. É essa a opção que nós temos que fazer. Por isso que eu disse, nós estamos numa época em que nós humanos, começa assim a Carta da Terra, devemos tomar uma decisão. É assim que eles começam. A humanidade, então, essa situação da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro, né, na medida em que tal. Né? Bom, é isso. Então, vamos encerrar, falta só alguns minutos, vamos encerrar essa participação, foi muito boa aqui de vocês todos, e continuaremos no ano que vem falando de Kant. Eu quero falar que ele é uma continuação dessa visão estoica, sem dizê-lo. O danadinho ele nunca falou, mas essa ética já tinha sido feita antes de outra forma, como os estoicos, e o Kant fez na forma moderna. Nenhum desdouro a Kant, pelo contrário. Eu só queria falar, estou vivendo um processo da minha vida de me humanizar cada vez mais. E estou chegando à conclusão que se nós não pegarmos todos os conhecimentos do ser humano e cada deles tentar sintetizar para a gente conseguir algo, por exemplo, há uma nutricionista importante, um psicólogo, o próprio professor, um médico, a própria filosofia fazendo o homem pensar, porque se a gente for analisar certo aspecto da vida é complicado. Por exemplo, a nossa própria existência hoje em dia, entre crime e morte, essas coisas, todas essas coisas, como vamos tentar pensar em viver se nós não temos ainda o nível de consciência de respeitar essa própria natureza, de respeitar o nosso alimento, respeitar o nosso próprio corpo? Como ficaria a gente falarmos no caso a doutora fala na procriação, né? Se do nascimento, se na China foi obrigada a parar de crescer porque não teria condição das pessoas viverem mudando lá, ou não teria alimentos necessários. Então nós temos que pegar todo esse nosso conhecimento e chegarmos a um nível de chegar como nós poderíamos tentar resolver essa situação que está passando. Mas é unir os conhecimentos, não tem um tentando achar que o outro é mais importante, não. É unir e cada ponto de cada ideia, ver o que a gente pode tirar de positivo para que nós podemos continuar aqui. Por exemplo, aqui nós estamos aqui estudando, mas outros também não querem dar um pouquinho de si, estudar, não porque ele vai estudar ter o conhecimento, mas estudar para que ele poderia melhorar como ser humano, a nível de comportamento, a fim de compreender que essa vida, como o senhor disse, é única. E o que eu estou fazendo por ela? Claro. Bem, vamos encerrar então, gente. Alguém quer dizer alguma palavra? Vai na linha da Carta da Terra, que o senhor falou, que o senhor leu aqui.